não tem como nós falarmos de holding familiar sem o passo mais importante de uma holding, né, do sistema de holding, é através da realização da sessão de viabilidade. Então, eu estou resumindo aqui um pouco, pois nós já falamos isso na nossa última live. Então, só para a gente, é que não tem como a gente falar a holding, né? Os passos sem que a gente toque no principal passo, que é a sessão de viabilidade. Eu costumo dizer que ela não é uma simples consulta, né? É uma das partes mais importantes, porque ali nós vamos ter as informações que o cliente vai passar e nós vamos realizar o diagnóstico, né, preciso da holding familiar, se pode ou não pode ser implementada, né, no seu caso, né? E se não for, a gente também acaba sugerindo aí, na sequência, quais os passos a ser tomados, se for o caso, e é claro, né, se for do interesse do cliente, pois a gente tem que dar este passo mais importante, que é o passo da sessão de viabilidade, porque não existe falar de holding familiar sem nós começarmos a destrinchar, né, a falar sobre a questão da sessão de viabilidade, pois é através dela que nós vamos compreender, entender, né? E aí sim nós vamos dar aí o próximo passo, e esse passo é o croquis estrutural, e que agora, né, eu passo para a doutora, para que a doutora já comece aí a dissertar um pouco aí sobre o croquis estrutural, pois o croquis estrutural, ele é o passo seguinte, né, sessão de viabilidade, e o passo seguinte é o passo do croquis estrutural. Doutora, a palavra é da senhora. Obrigada, doutor Márcio. Exatamente. Depois da sessão de viabilidade, que o senhor falou muito bem, pontuou e fez uma excelente live com o doutor Douglas Sapólito na semana passada, o croquis estrutural é o plano de ação daquela holding familiar. Já colheu as informações da estrutura patrimonial e familiar daquela família, e com o croquis nós vamos fazer finalmente aquele plano de ação. Como é que vai ser desenhado aquela holding familiar daquela família especificamente, conforme aquela situação patrimonial que existe. Então, a gente sabe que são 3 tipos de modelos, né? A gente tem o modelo básico, o modelo de 2 células e o modelo de 3 células. Mas o que vai definir cada modelo vai ser a composição patrimonial e familiar. E é o cliente que vai dizer conforme o conforto, e ele vai se sentir confortável e mais, e do ponto de vista de economia, o que é melhor para ele, qual vai ser o melhor sistema. Então, se o patrimônio dele for pequeno, pode ser o modelo de 1 célula. Se for um patrimônio razoável, pode ser o modelo de 2 células, que são CNPJs, é a mesma coisa que célula. E se for um patrimônio mais complexo, com maior valor tributário, então a gente faz um quadro comparativo do valor histórico daquele patrimônio com o valor atual de mercado do patrimônio daquele cliente, e a gente vai fazer um desenho e fazer um comparativo. Qual seria a melhor estratégia de planejamento patrimonial da holding familiar para aquele caso concreto? E a gente, nesse caso aqui, do croquis, é o momento que a gente vai tirar todas as dúvidas do cliente. Inclusive, vai dizer quais são os efeitos do sistema de holding familiar, que são vários os efeitos. Os filhos não podem vender nada do patrimônio, não se comunica com o regime de bem dos outros filhos, eles podem ser casados, qualquer que seja o regime de bens, não vai se comunicar. Também não perdem na justiça, se tiver algum revés com aquele pai, aquela mãe ou com o filho, não vai interferir também o sistema de holding familiar, vai estar protegendo aquele patrimônio que foi feito previamente. Caso no futuro tenha algum revés na justiça, também tem esse efeito positivo da holding familiar, não vai interferir. Terceiros não têm poder sobre o patrimônio, os terceiros também não herdam. Quem são os terceiros, doutor Márcio? Genro, a nora,
né? Aquelas pessoas que não, que são assim parentes por afinidade, digamos assim, que não os agregados, né? Eu costumo dizer que genro e nora são os agregados. Isso, os agregados. Então, eles não vão herdar no sistema de holding, embora eles não herdem também pela nossa lei, a depender do regime de bens, mas eles interferem se estiver fora do sistema de holding. Também a gente vai verificar que os pais continuam controlando todos os bens daquele sistema de holding e ele fica ali preparado com um gatilho, né? Se for um casal, por exemplo, um pai e uma mãe casados, faz a holding desse casal e pode deixar separado assim. Quando o segundo falecer, né? No dia que ele partir, que ele não estiver mais aqui, aí sim a cláusula do usufruto perde o efeito e aí passa para os herdeiros aquele patrimônio, transfere automaticamente, sem precisar de cartório de notas, sem precisar de tabelião, sem precisar de advogado, sem precisar de poder judiciário, com a enorme economia tributária, porque o sistema já estava pronto. E o pai, a mãe, pode estipular quem é que vai mandar naquele negócio, né? A gente tem as cláusulas, ele também pode querer voltar atrás e desfazer todo o sistema. É bem verdade que a gente não conhece um caso, não é, doutor Márcio? De alguém que tenha contratado o sistema de holding e depois se arrependeu e disse, eu quero desfazer. Ele até pode, mas a gente não tem ainda um caso prático desse de uma pessoa que depois veio a desistir. Não é isso? Não, até pelo menos hoje não conhecemos dentro, inclusive aí, nós estamos falando aí de mais de 3.000 profissionais que trabalham com holding. A gente ainda não ouviu ninguém que disse, eu quero voltar atrás, eu quero desistir, me arrependi. Não há arrependimento depois da criação deste sistema, porque ele é um sistema maravilhoso, ele é um sistema que ele traz segurança para a família. E eu sempre digo, doutora, que o sistema de holding familiar, ele veio, né, ele veio para ficar. E é um sistema que realmente ele protege o patrimônio da família. E outra, além de tudo isso, ele traz para mim uma das coisas mais preciosas, que é a pacificação, né, dos herdeiros. Porque fica tudo decidido ali. Então, nós não teremos, né, irmãos que vão brigar por causa de herança. Nós não teremos aí custo com inventário. Né? Muita gente faz aí a holding pensando só nesse sistema, que é um sistema muito eficiente tributário, né? Quanto a isso, mas não é só o dinheiro, mas o principal, né? Eu sou pai, né? Eu tenho filhos e com toda certeza eu gostaria de um dia que viesse a falecer, que os meus filhos virassem inimigos por causa da herança para discutir aí patrimônio. Verdade, doutor Márcio. Isso sem falar também na organização patrimonial em si, independentemente, que a gente até parte do princípio que a família não vai brigar, que a gente sabe que os pais, como você, criou seus filhos muito bem. A gente sabe que não vai brigar por causa de herança. A maioria da família brasileira não vai brigar por causa do dinheiro em si, mas é a questão da organização patrimonial mesmo. E o pai e a mãe vai deixar estipulado qual é a vontade dele, como é que ele quer que fique organizado. Organizar o patrimônio é o primeiro passo. E, na sequência, fazer o planejamento sucessório desse patrimônio dessa família, de forma que tudo fica planejado e fica muito mais barato. Se fizesse uma doação em vida, por exemplo, muita gente acha, né, doutor Márcio, que fazer a doação em vida é um bom negócio, sendo que não é. É tão caro quanto o inventário, a doação. A alíquota, a base de cálculo vai ser a mesma, o valor atualizado do patrimônio. A alíquota aqui na Bahia, por exemplo, é a maior de todas do Brasil, que é, alguns estados têm essa alíquota máxima de 8%. Então, assim, justamente por que ele funciona? Porque esse sistema funciona? Porque ele vai evitar o inventário. Porque o inventário é caro. E por que também? Porque a doação é cara. Então, como é que funciona esse sistema? Exatamente isso. Vai depender da escolha e da complexidade do patrimônio dessa família. E ela vai, ao ela entender o sistema, o modelo comparativo, isso tudo, a gente só esqueci de falar, que a gente faz no online mesmo. É uma reunião online, que a gente apresenta uma reunião através do Zoom, em que o cliente ele acessa o link do Zoom e a gente vai fazendo uma explanação assim,
de um slide dando passo a passo de como é o modelo do inventário, de como é o modelo básico, o modelo de 2 células, de 3 células, sendo que todos os modelos têm 100% de garantia de segurança. Vai depender aí da escolha do cliente, conforme o conforto, como ele se sentir mais confortável, ele vai escolher, depois ele vê o croquis estrutural. É tudo isso no croquis estrutural que a gente vai mostrar para o cliente. Os modelos, as economias tributárias, e ele que vai decidir. Não tem um melhor do que o outro, um é mais seguro do que o outro. Todos 3 têm a mesma segurança. A questão é como ele vai se sentir confortável, como ele vai querer custear isso, né? Se vai sair... e a gente também lembra que esse sistema é o sistema que os bilionários usam e que também hoje a gente sabe que a gente está proporcionando isso, nós do time Hold Brasil, para as famílias brasileiras. Não é só uma coisa de bilionário. Então, é um sistema que a complexidade dele vai depender mesmo da complexidade daquele patrimônio. E a gente tem aquele exemplo aqui na Bahia do Marcelo Odebrecht. A gente sabe que o Marcelo Odebrecht é um gênio. Todo mundo sabe, todo mundo sabe que ele é um gênio. Mas ele não tem ideia como é que esse sistema funciona. E a gente, por mais que a gente tente explicar, ele não vai querer nem entender nem como funciona. Ele vai confiar no profissional, que ele quer que faça o sistema para ele. Ele vai participar daquela reunião, ele vai ter uma ideia, uma noção do que a gente está explicando através do croquis estrutural, que é o segundo passo, depois da sessão de viabilidade, para se fazer a holding familiar. Mas ele vai confiar nos profissionais e ele não precisa entender minuciosamente o que acontece para se executar depois o próximo passo, que será a execução da holding familiar. Então, ele vai confiar no profissional que vai executar aquela holding familiar, mas ele vai ter uma breve noção. Agora, entender realmente porque é um outro mundo, não é isso, doutor Márcio? É uma outra área, essa área de holding familiar. Exatamente isso, né, doutora? Exatamente isso. A doutora está coberta de razão, no sentido, né? Desculpa que eu acabei atravessando, me perdoa. Não, foi muito mas pode falar mesmo. Mas o que acontece, né? Colega. Eu já iria passar a palavra para o colega. Perdão. É que assim, né, doutora, quando a gente fala desse sistema, tem pessoas que dizem, isso é lícito? Eu nunca ouvi falar. E no direito, nós estamos falando de menos de 40 anos, porque nasce lá na lei das SA, no ano de 1976, né? Que nasce a holding. A holding existe desde 1976. E as pessoas ainda, inclusive para alguns colegas advogados, esse sistema ainda é um sistema desconhecido. E aí, quando nós falamos do advogado, você imagina para a população em si. E eu até fiz um vídeo aí, acho que foi essa semana, que eu falei do segredo dos milionários e dos bilionários, né? Que é esse sistema, é o sistema de holding, porque estava disponível apenas para eles que tinham condições de pagar aí grandes bancas, né, de advocacia para constituir este sistema. E hoje, graças à internet, nós conseguimos trazer isso para todas as famílias brasileiras que têm um patrimônio. E aí o patrimônio pode ser um patrimônio pequenininho, pode ser um patrimônio gigante, né? A fórmula aí, ela vai ser aplicada, e quando a gente fala da sessão de viabilidade, é por isso, é que é nela que a gente vai ter o diagnóstico se a situação é de holding ou não é de holding, e que tipo de holding, né? A gente pode fazer uma holding com uma única célula, que a gente costuma chamar de célula cofre, né? E aí sim, começar a fazer toda a transição desta criação, desta holding. E aí, quando a gente fala da holding, né, a célula cofre, né, para conferir ali uma super proteção, né, do cliente, para que ele não tenha aí, que não passe, que os filhos dele aí não passem nenhum dissabor, né, com a relação do inventário. Então, são vários, a doutora tinha explicado já muito bem, que são vários tipos. A gente pode fazer ali uma holding conforme for a necessidade daquele cliente. Então, para famílias aí que tem, que vivem de rendas, né? Que tem aluguéis, que oferem aluguéis, a diferença é gigantesca. Se for fazer a pessoa comum aí na física, vai pagar 27,5% de declaração do imposto de renda. Quando a gente cria este sistema,
este imposto, ele cai aí entre 11,33 a 14 no máximo. Então, só aí nós já temos uma enorme economia. E além dessa economia, a gente já deixa tudo pronto, a gente já tudo resolvido para essa família. Então, a família não vai ter nenhum tipo aí de problema, né? Quando eu falo que esse sistema é um sistema assim maravilhoso, ele é um sistema fantástico, porque ele traz benefícios para as famílias, além de pacificação, além de tranquilidade, de evitar aí o caro e famigerado inventário. Não canso de falar, o inventário ele pode levar da família brasileira de 20% a 40%. E já dentro do sistema de holding, nossa senhora, evita tudo isso e, principalmente, evita a morosidade do nosso judiciário.